Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém. Tem que estar arrumando aqui. Ou traz um banquinho, né, para mim. É um prazer estar com vocês uma vez mais. Estou feliz, graças a Deus, por poder contemplar a face de vocês. Irmãos e irmãs que durante muitos anos lutamos, né? Batalhamos um bocado. E graças a Deus por vocês continuarem na batalha, viu? Estou muito feliz por isso. Poder contemplá-lo, ver vocês, saber que vocês continuam trabalhando em prol do Evangelho. Só a misericórdia de Deus para segurar cada um de nós, não é mesmo? São muitas lutas, são muitas tempestades, mas o Espírito Santo cuida de nós. Deus cuida de nós. Eu estou muito feliz com o trabalho que o irmão Ailton Mansur vem desenvolvendo aqui nessa região com os irmãos. Como eu disse, naquele tempo, o último culto que eu estive com vocês e passei a plataforma para ele, eu disse que era um ministro que eu me assentaria para ouvi-lo. E enquanto eu estou por aqui, ele é também meu pastor, viu? Ele é também meu pastor. E eu espero que vocês, que têm segurado essa bandeira até aqui, continuem, porque tem muita coisa pela frente ainda, viu? Tem muitas lutas para vocês enfrentarem. Não foi prometido para nós um caminho florido, não, senhores. Não foi prometido para nós tudo de bênção a nosso favor. Foi prometido uma porta estreita, um caminho apertado e lutas e dificuldades, porque todos aqueles que seguem o caminho da verdade padecerão perseguições. E o que a Bíblia diz é: quem perseverar até o fim será salvo. Então não é só aqueles que começaram a correr, não é só aqueles que começaram em direção ao alvo, é aqueles que realmente estão dispostos a pagar o preço e alcançar o outro lado, né? Para receber a coroa de glória. Então aqui está minha esposa, a irmã Elisângela. Ontem eu esqueci de apresentá-la, né? Fique de pé só um pouquinho, para os irmãos conhecer essa preciosidade que Deus colocou na minha vida para cuidar de mim, já depois de meus cabelos brancos, né? E estou muito feliz em poder estar aqui com ela e apresentar a vocês. Irmão Diógenes, eu prometi para os irmãos desde aqueles os anos 98, aliás, 2008, né? A idade está chegando, tá vendo? 2008, por aí, eu prometi aos irmãos que traria irmão Diógenes qualquer tempo e nunca consegui trazer, porque ele é difícil sair do lugar, né? A irmã Mansur conseguiu com facilidade, você vê? É só casar uma filha. Mas eu não deixei ele vir sozinho, não. Eu vim junto e chegamos juntos no aeroporto, né? Aí estamos. É uma bênção. Se eu pudesse, eu não perderia um culto com esses dois homens, viu? Tudo que eles pregam, eu recebo uma cópia, eu procuro uma cópia para ouvir também. E a igrejinha lá de Francisco Morato, que está sob a responsabilidade do irmão Dornelles, eles se assentam para ouvir os cultos de um e de outro. O que o irmão Mansur prega aqui, lá também a gente se senta para ouvir. E eu espero que os irmãos daquela região estejam dando a atenção devida a esses ensinamentos. Que o Senhor possa recompensar cada um de vocês. Obrigado por vocês continuarem na batalha. E as lutas, as decepções que advêm pelo caminho, não se preocupem com isso, porque Deus está no controle de tudo. Apenas espere o amanhã. Está tudo pela frente ainda. Nós já estamos agora no início do nosso aprendizado. Tem muita coisa para nós pela frente, porque Deus sempre será um bom Deus, Ele sempre será um bom Pai e prometeu cuidar de nós até o final. Deus os abençoe. Louvado seja Deus. Então, preciosos irmãos, vou convidar o irmão Rui para cantar o Somente Crer, Somente Crer. E já com isso, vamos estar ouvindo a palavra. Irmão Diógenes, se sinta em casa, se sinta à vontade, que Deus colocar no teu coração, é isso que nós queremos ouvir. Então, seja muito bem-vindo à plataforma após o Somente Crer, Somente Crer. Deus vos abençoe. Graças a Deus. Somente crer, somente crer,
tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, querido, só um momentinho. Eu quero agradecer a Deus por Ele nos permitir ter essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com um único propósito, que é adorar ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus Cristo. Porque a palavra diz que aquele que tem o Pai tem também o Filho. Amém. E somos gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. São momentos preciosos que nós não podemos desperdiçar. Cada momento, cada oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para termos companheirismo uns com os outros, com os irmãos e compartilhando experiências, temos que fazer. Porque isso é quase que uma ordenança que o Senhor outorgou à sua igreja, que a sua igreja se reúna, e é o que estamos fazendo aqui. Eu estou muito feliz por poder pela primeira vez estar aqui conhecendo essa parcela da Noiva de Cristo aqui em Nova Contagem, Minas Gerais. Estamos aqui desde quarta-feira e tem sido uma bênção maravilhosa para nós. E comentei com o irmão Ailton esses dias, não sei se foi ontem, a gente fica tanto tempo conversando que parece que passou bastantes dias, não é verdade? Eu disse para o irmão Ailton que é uma pena eu não morar perto de vocês, porque o meu maior prazer seria poder estar aqui ao lado desse servo de Deus, para poder estar aqui junto com ele, guerreando e pregando esta palavra, pregando essa doutrina, que é vida para nós. Porque só o que nós temos feito, como o irmão Rosendo fez, como o Ailton está fazendo aqui, como nós fazemos, é exatamente a mesma coisa que o profeta fez. Mambana disse que ele tinha uma responsabilidade. Qual que era? Pregar a mensagem. Ele disse, eu não sou responsável com o que vão fazer com esta mensagem, mas eu sou responsável em entregá-la. O que vão fazer com ela, não sei, não me interessa. Irmão Rosendo, irmão Ailton, nós estamos com essa mesma responsabilidade. É uma obrigação nossa. Ai de nós se não fizermos isto. Então, essa é a nossa responsabilidade. Apenas vir aqui, trazer a mensagem para você. Essa é a nossa responsabilidade. Não somos responsáveis com o que vão fazer com esta mensagem. Se vão crer, se vão rejeitar, se vão achar que é bíblico, não é bíblico. Nós não temos esta preocupação. Porque nós sabemos que é bíblico. Está vindicado. E ninguém mais tem que vir para tentar provar. Ela já está provada. E nós queremos e descansamos nisto. Então, com certeza, irmão Ailton, se nós tivéssemos uma proximidade maior, se morássemos mais perto, eu estaria aqui ajudando o irmão. E eu creio que é um princípio que o Senhor está criando aqui, para quem sabe numa outra oportunidade, tão logo seja possível, podemos estar aqui outra vez, que isso possa ser repetido mais vezes. É o nosso desejo. Eu quero fazer a mesma coisa que fizemos ali na nossa igreja ali em Betim. Eu entreguei ali algumas saudações. O pastor Walter, lá de Santa Catarina, pediu para que onde eu fosse, aqui em Minas, que entregasse saudações para ele. O pastor lá da cidade de São José, e também da igreja de Itajaí, Santa Catarina. Então receba as saudações do pastor Walter, que ele sabe que aqui a doutrina é pregada e é um homem posicionado. E quero aqui também entregar a saudação da nossa igreja lá, Francisco Morato, São Paulo. Os irmãos também acompanham o trabalho do irmão Ailton Mansur. E quero também entregar aqui as saudações do irmão Brian Kosurek, porque ele ficou sabendo que nós estaríamos aqui. Ele pede para saudar a todos os irmãos. O irmão Brian conheceu o irmão Ailton lá na Bolívia, sim, irmão, há uns 2 anos atrás.
E a minha esposa, a irmã Rebeca, está visitando seus pais. Ela é mexicana, está lá no México, está voltando amanhã para o Brasil, amanhã já estará se deslocando. Ela também gostaria muito de estar aqui, conhecer os irmãos, né? E quem sabe uma outra oportunidade, quando nós estivermos aqui, eu possa trazer ela aqui para conhecer os irmãos e os irmãos conhecê-la. Então ela pediu também para dar as saudações dela para os irmãos aqui. Amém? Eu estava conversando rapidamente com a irmã Conceição, sim, irmã, explicando rapidamente o que o irmão Ailton também me disse, das reuniões que os irmãos estão fazendo aqui, que antes era no outro lugar, depois se deslocaram, mas é uma bênção e agradecemos a Deus pela disposição dos irmãos abrirem suas portas para poder dar essa oportunidade de aqui o irmão Ailton vir e trazer esta mensagem que é tão poderosa para nós, né? Que as bênçãos de Deus estejam sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família e na vida de todos aqueles que vêm aqui congregar juntos para ter esse companheirismo que é tão saudável. Meus queridos, eu apenas trouxe uma mensagem simples e queria aproveitar a ocasião. Como eu costumo dizer, né? O importante, na verdade, o mais importante da reunião é a própria reunião, os irmãos se encontrarem. A palavra é apenas um pretexto, né? Então, vamos aqui trazer uma mensagem para os irmãos, que apenas é aquilo que nós estamos estudando e que tem nos ajudado, porque a mensagem deste dia, ela foi entregue para um povo específico, a fim de levar este povo à maturidade. E uma das grandes preocupações que o irmão Brian tem tido nos seus últimos anos de ministério, desde 2007 para cá, é falar sobre a necessidade de nós vivermos o que aprendemos, de nós vivermos uma vida cristã. Porque o importante do conhecimento, o importante da informação que nós obtemos dos estudos, das ministrações, é para quê? Com que objetivo? Apenas para demonstrar que temos um conhecimento maior do que os outros? Não. A informação que nós adquirimos, o ensino, é apenas com o propósito de tentar lapidar e aprimorar a nossa confissão de fé. Porque aí fora, todas as pessoas, se você perguntar se ela crê em Deus, ela vai dizer que crê, mas de que maneira? Porque há uma maneira correta para você crer. E tem que haver uma confissão correta que corresponda a esta fé genuína que Deus tem outorgado. Então, a ministração, a instrução da palavra é para isto. É para te dar maturidade, é para te levar ao aperfeiçoamento e para você, sobretudo, ter uma confissão de fé correta, fidedigna com a palavra. E como eu disse, esse é o propósito que nós temos, essa é a nossa responsabilidade. Então, apesar da mensagem ser simples, humilde, eu espero que Deus toque, fale com o seu coração. Amém. E que possamos sair daqui essa noite abençoados, em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé então e vamos fazer uma leitura da palavra que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, vamos ler os primeiros 4 versículos. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Digam graças a Deus. Amado Pai Celestial, Deus bendito, louvamos a Ti e Te agradecemos mais uma vez por esse momento que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Neste momento, Senhor, em que estaremos compenetrados em ouvir de Ti mais uma porção da Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, instrua-nos, Senhor, que o Teu Santo Espírito encontre o espaço necessário em seus corações, em nossas vidas, para que Ele possa nos encher com o poder vivificador, para que possamos aqui, Senhor, ser fortalecidos e ser endireitados, Senhor, nos Teus caminhos.
removendo, Senhor, todo empecilho, todo embaraço, toda pedra de tropeço, seja nossas vidas, nossos corações, nossas mentes. Trabalha-nos, Senhor, limpa-nos, Senhor, lava-nos com a água da palavra. Pedimos esta bênção, Senhor, para que Tu venha falar com cada vida que está aqui. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele ensinava que aqueles que receberam Cristo em suas vidas eram pessoas que haviam mortificado para si mesmos o velho homem exterior, para que, por conta disso, o homem interior ressurgisse. Quando Cristo morreu, o nosso velho homem pecador foi morto e sepultado junto com ele, ali na cruz do Calvário. Mas quando ele ressuscitou, nós também ali, juntamente com ele, ressuscitamos com ele em novidade de vida. Amém? Amém. Não vivendo mais para nós mesmos, mas para aquele que por quem morreu por nós e ressuscitou por nós. E ele mesmo agora passa a viver em nós e por nós. Porque Paulo disse que agora Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, então já não é mais a minha vida, não é mais a tua, é a dele, em você, em mim, em nós. O irmão Branham disse que o Espírito Santo, porque essa vida que está em nós é a vida do Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Esse Espírito, essa vida do Espírito que está em nós, o irmão Branham disse que ele é um sinal. É um sinal da própria vida de Cristo habitando na igreja nesse tempo do fim. Eu quero ler um parágrafo do irmão Branham, uma mensagem onde ele fala isso, mensagem de desesperos. Ele disse: eu creio que o grande curador agora está perto. Eu creio no Deus que escreveu a palavra. Eu creio no Deus que fez o sacrifício. Eu creio no sinal do Deus que nos limpa do pecado esta noite. O Espírito Santo está aqui esta noite nos limpando e nos purificando de todo o pecado. O sinal, sua própria vida está aqui conosco. A vida de Cristo é um sinal. Eu serei convosco até o fim do mundo. Um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Você crê nisso? Pergunta o irmão Branham. Amém, nós cremos nisso. Estou confiando nele. Eu creio que ele fará isto. Amém. Então veja, você pode ter, como comentamos na nossa igreja ali em Betim, você pode ter todo o processo mecânico de como adorar a Deus e como servir a Deus. Você pode ter toda a mecânica do conhecimento doutrinário, da informação que a Bíblia te dá acerca de Deus e de sua palavra. Você pode ter uma habilidade, através desse conhecimento, da instrução, do ensinamento, saber adequar e ajustar a palavra de forma que você possa ter uma boa confissão de fé. Isso tudo ainda é a mecânica. Mas nada disso irá servir, nada disso irá produzir vida em você, a menos que você tenha aquilo que o profeta chamou de dinâmica, que é a própria vida de Cristo vivendo na tua vida. Que é o que o irmão Branham disse aqui, que é um sinal da vida. A mecânica, ela tem sua importância, o conhecimento da palavra, tudo tem seu lugar, precisamos dela, acabamos de dizer, você precisa disso para ter uma boa confissão de fé, sadia, correta, escriturística, bíblica. Mas nada disso terá nenhum poder sobre você,
se o próprio Espírito Santo, que é o que dá vida a esta palavra, não estiver em você, para que esta mecânica seja dinamizada. Então, nós precisamos desse sinal, nós precisamos dessa vida de Cristo em nós, para que você vá além da letra, para que você vá além das ideias, mas que isso se torne realmente a palavra de Deus poderosamente operando na tua vida. De forma que você seja uma nova criatura, que você seja um filho, uma filha de Deus, que serve a Ele, de forma que as pessoas aí fora, quando contemplarem você, podem olhar para você e dizer: esta é uma serva de Deus, este é um servo de Deus. É o conhecimento doutrinário que vai fazer isso? Não, é a vida de Cristo em você, mais nada. Então, você precisa desta dinâmica, deste poder unificador, como estudamos ali em Betim, para que esta fé, este entendimento que você adquire, possa de fato ser avivado e criar câmbios, criar mudanças em sua vida. E foi exatamente isso que o próprio Mambrana falou. Quero ler isso na mensagem Ao Nascer do Sol. Ele vai dizer para nós aqui o seguinte: como as pessoas hoje estão tentando dizer que nós deveríamos lavar os pés uma vez ao ano na quinta-feira, e na sexta-feira deveríamos tomar a comunhão, e todas as diferentes doutrinas. Essa mensagem foi pregada na época da Páscoa ali, né? A última Páscoa que o profeta teve lá em 65. Eles discutem sobre se deveria ser neste dia, ou naquele dia, ou se deveria ser num dia de sábado, ou no primeiro dia da semana. Todas essas coisas são simplesmente tradição, ou seja, isto é a mecânica. Como vamos fazer? Como vamos proceder? Que bem faria qualquer dessas coisas a você, se você tivesse quaresma ou não quaresma, se não há vida em você. O que você estaria reproduzindo? Apenas uma vida religiosa. Você estaria apenas vivendo uma religião, como os budistas, como os taoístas, como os krishnas, como tantas outras religiões que existem. Você apenas seria um outro religioso, se você ficasse apenas com isto. O que adianta você fazer todas as coisas? Ou ter um bom entendimento, mas se te falta o que mais principal, que é a vida de Cristo. Isso é apenas um memorial, o que não há nada contra isso, mas eles têm certamente levado a cabo as suas tradições, porém deixaram a coisa principal de fora. Satanás não se importa com quão religioso você seja, ou quão correto você possa ser em sua doutrina. Irmão Jorge, eu conheço muito bem a doutrina. Que bom! Mas aqui uma banda diz: Satanás não se importa se você tem uma boa confissão, se você tem um bom conhecimento. Você precisa entender aqui o que uma banda aqui está dizendo. O que ele está dizendo para você é que você pode ter um bom conhecimento da doutrina, você pode ter um entendimento correto da palavra de Deus, e ainda assim ser um escravo do diabo. É isso que ele está dizendo aqui para você. De nada serve você alegar teu entendimento correto da palavra e ao mesmo tempo, por exemplo, não amar o sermão. De que serviu o conhecimento? De que serviu toda a doutrina? Depois ele continua aqui, vamos continuar. Se você perde esta vida, você não subirá de modo algum. Não importa quão religioso, não importa quão bom. Vamos criar um outro parênteses aqui. Não importa se você é bom, se você é bem bom religioso. É o que nós comentamos ali em Betim. Muitas pessoas têm esse costume de dizer, citando ali as palavras do irmão Brana: irmão Diógenes, eu posso ter minha doutrina errada, desde que eu tenha um bom coração, desde que eu tenha um bom espírito. Mas aqui o irmão Brana disse, não adianta, que importa você ser bom, ter um bom espírito, ter um bom coração. Numa outra ocasião, marquei aqui, eu quero ler isto, o irmão Brana disse: é possível que cristãos firmes, pessoas boas, retenham às vezes o que é errado, achando ser correto. Não é isto? Então o que adiantou? Depois ele continua: não importa quão religioso, quão bom, a quantas igrejas tenha pertencido, ou a quantas pertencerá. Porque para o irmão Brana tudo são o quê? Lojas, não é isso? Não interessa se você pertence a uma loja da mensagem. Isso não importa nada, a menos que você tenha nascido de novo.
E nós estudamos que o nascimento de novo, nascer de novo, como disse o irmão Branham, é a revelação de Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo é muito mais do que uma informação de um conhecimento doutrinário correto. É a própria vida revelada de Cristo, habitando e vivendo em você, na igreja de Cristo. Amém. Então, agora, é muito bom nós termos um conhecimento doutrinário correto, como eu disse. Que seja bíblico, que seja sadio. Mas se você não tem esta vida de Cristo, isso não vai fazer nenhum bem para você. É muito fácil, você mesmo poderia nomear pessoas que tiveram um bom conhecimento doutrinário, tiveram um bom conhecimento da palavra, mas isso não criou câmbios, não criou mudança em sua vida, porque ficou apenas com a parte mecânica, ficou apenas com esta questão de procurar desenvolver ou aprimorar o seu intelecto acerca da palavra, mas lhe faltou o entendimento vivificado pelo Espírito Santo. Ou o que o Umbanda falou poucas vezes, mas ele mencionou isso, da mente ser batizada pelo Espírito Santo. Não apenas o corpo, mas as nossas mentes também precisam ser lavadas, batizadas, ungidas por uma unção e por um Espírito correto. Porque você pode ter o entendimento correto e ainda assim ser ungido por um Espírito errado. Então você tem que ter o Espírito correto e a doutrina correta, tudo junto. Né? Então nenhuma doutrina, nenhuma ação que você faça, nenhuma palavra que você fale, nenhum conhecimento que você tenha, nenhum fruto do Espírito, nenhuma obra que Deus possa realizar através de você, tudo isso não somará em nada se você não tiver a vida de Cristo vivendo em você e manifestando esta vida através de você. Paulo disse que Abraão ele tinha duas descendências, a espiritual e a natural. E ele tomava isso como tipo, porque um pertencia à promessa, que era a igreja espiritual, e o outro pertencia ao que o Umbanda chamava de a igreja natural. Já estudamos, ministramos isso, fizemos uma diferença, baseado nos sermões do Umbanda. A diferença entre a igreja natural e a igreja espiritual. O Umbanda se baseava nesses tipos da Bíblia. Você sabe que o Umbanda era um tipologista. E o Umbanda dizia que somente aqueles que são da eleição é que podem, de fato, morrer para si mesmos e nascer novamente pelo Espírito Santo e ter, então, a vida de Cristo neles. Os outros podem ser religiosos, podem fazer a parte mecânica, mas vai lhe fazer falta a outra parte. Né? Eu quero ler aqui a escritura de Paulo em Gálatas 4, onde ele menciona esses tipos. Gálatas 4, 22 a 30, Paulo disse: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, ou seja, pertencia à eleição, tinha uma representação na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. O que se entende por alegoria, porque essas são 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais os que o da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque, nós somos da eleição. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, ou seja, que não era da eleição, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Aqui Paulo está dizendo que lá nos seus dias havia filhos que não eram da eleição, que perseguiam aqueles que eram da eleição. Eu quero que você entenda aqui o que o Umbanda está dizendo. Ele está usando aqui, ele diz que Paulo, né? Paulo aqui diz que é uma alegoria, mas nós podemos pegar essa alegoria que ele está fazendo, porque ele criou aqui uma analogia entre 2 pactos, da graça e da lei, representado pelo Monte da Arábia, o Monte Sinai, para trazer uma conjuntura atual pela qual nós estamos passando aqui. Porque Paulo aqui disse que há um povo que pertence à eleição e há um povo que não pertence à eleição. E aqui ele disse que, assim como o filho da escrava perseguia o filho da promessa, ele disse: assim também é agora.
nos dias de Paulo, e assim é agora nos dias de hoje que estamos vivendo. Então existe uma perseguição. E como que você faz para saber, para discernir qual deles pertence a qual semente? É simples. Basta você ver quem é o perseguidor e quem é o perseguido. Aí você vai saber identificar claramente quais são as duas sementes, quais são as duas vinhas que estão aí. Porque o Mambana nos ensinou que há duas vinhas, não é isso? A igreja natural e a igreja espiritual. Como é que você faz para discernir? É só você ver isto. Alguma vez você viu na Bíblia, por exemplo, Abel perseguindo Caim? Você nunca vai ver isto. Foi o inverso. Agora, se a igreja natural persegue a espiritual, o inverso disso então não vai acontecer. Você nunca vai ver um filho de Deus eleito, da promessa, perseguindo quem quer que seja. Nem mesmo um outro eleito, nem mesmo aqueles que não são eleitos, não perseguem. A noiva não persegue ninguém, mas a noiva é perseguida. Ele disse, assim foi também agora. Temos que trazer para hoje, porque não mudou nada, continua sendo assim. Então vamos voltar aqui para a leitura, porque depois Paulo vai dizer, mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. A igreja de primeira era assim, a igreja dessa última era também é assim. Você não é filho de escravos, você é filho da Jerusalém dos céus que é livre. Amém. Então observe que Abraão tinha duas descendências. Você viu que isso aqui é um tipo. Um primogênito, que era o Ismael, e depois um outro que nasceu segundo a promessa, que era Isaque, e que era um tipo de Cristo, e de cuja linhagem depois veio a promessa e que se cumpriu na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, o primogênito. E depois Isaque teve 2 filhos, que foi o primogênito Esaú, e depois Jacó. Agora, Esaú, ele era o primogênito, assim como Ismael era o primogênito de Abraão. Mas quem herdou as promessas foi quem? Foi Jacó. Porque o Jacó era da eleição. Lá em Romanos 9, Paulo explica isso. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. 2 sementes, 2 igrejas ali. Então, meus queridos, somente os filhos da promessa é que pode, então, refletir em suas próprias vidas a vida de Cristo. E é para Cristo que todos nós devemos, então, ser guiados e conduzidos. Nós temos a vida de Cristo em nós, para quê? Para nós sermos guiados por Ele, para nós sermos conduzidos por Ele. Nós somos guiados por Ele, conduzidos por Ele, e também somos guiados para Ele e conduzidos para Ele. E é somente para Cristo que você deve ser conduzido. E a igreja de Jesus, ela não pode ser conduzida para nenhuma outra fé, para nenhuma outra doutrina, para nenhum outro sistema, para nenhum outro espírito, para nenhum outro profeta, a não ser para Cristo. Estou dizendo isso porque foi uma banda que disse, eu quero ler onde ele menciona isso. Mensagem ao nascer do sol. Agora, a essência da mensagem que foi enviada foi esta. Ele ressuscitou dentre os mortos. E nós, como seus beneficiários, quem são os beneficiários? A noiva eleita, os filhos da promessa. Nós que compartilhamos a ressurreição com ele, porque Paulo disse, ele morreu, nós morremos, ele ressuscitou, nós ressuscitamos. O velho homem morreu, o exterior, para que o interior ressuscite. Estamos recebendo os benefícios dessa bênção. Tem que haver bênção se você morreu, foi sepultado e ressuscitou. A vida de Cristo tem que estar em você, é o sinal, é o Espírito Santo. Ao provar ao mundo que ele vive, você com a tua vida vai ter que provar que ele está vivo. Porque nós estudamos que a igreja, uma banda disse que a igreja hoje é o representante de Deus na terra. Então você diz que crê em um Deus vivo, você vai provar com a tua própria vida. Não o podemos fazer com palavras somente. Eu creio em Deus. Eu tenho fé na verdadeira doutrina. O Romano diz, só com palavras, só com confissão? Não. Não podemos fazer com palavras somente. Não podemos fazer por meio de uma tradição de homem. Nós somente refletimos exatamente o mesmo que estamos apontando. Ou seja, você tem que refletir Cristo. Eu temo que hoje sejam muitos de nós que não estejam guiando as pessoas a Cristo. Foi o que eu disse. Você tem que estar aqui para refletir a vida de Cristo,
sendo guiado por Ele, sendo conduzido por Ele, mas também para Ele. O ministério quíntuplo tem o único objetivo de conduzir a igreja de Cristo para Cristo. Mas o Mambana aqui está dizendo, eu temo que nesses últimos dias alguns ministros estejam conduzindo a igreja não para Cristo, mas para alguma outra coisa. É isso que ele está dizendo. Eu temo que hoje sejam muitos de nós que não estejam guiando as pessoas a Cristo. Estamos guiando-as a alguma igreja, a alguma teoria, ou seja, uma doutrina qualquer. Mas nós devemos guiá-las a Cristo. Ele é o único, e o único que tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Diga, aquele que tem o Filho tem a vida. E se a vida de um homem que está morto é projetada em você, você viverá a mesma vida que ele viveu. O espírito de alguém, um ator de cinema, um jogador de futebol, se você tem um espírito daquele homem, você vai viver, você vai projetar, você vai ter os costumes daquela pessoa. Seja um pintor, o Romano gostava de usar isso, Se eu tiver o espírito de Beethoven, eu vou ser compositor de hinos. Se eu tiver o espírito de Van Gogh, eu vou pintar retratos, quadros, não é isso? Então, se a vida de um homem que está morto é projetada em você, inserida em você, você capta, recebe o espírito, você viverá a mesma vida que ele viveu. Se o sangue de um homem era de um certo tipo, e você tirou o sangue de um homem e mudou o sangue de um homem para outro, ele tinha absolutamente que ser aquele tipo de sangue. E se o seu espírito que está em você é considerado morto, e você é ungido com a vida que estava em Cristo, que está em você, Romanos 8,11 diz, se o espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, ele também vivificará os vossos corpos mortais. Essa mesma vida, os mesmos poderes, os mesmos benefícios que ele tinha aqui na terra de Deus. Ou seja, tem que estar também em você. Então o Mambana, ele também vai dizer para nós que a vida de Cristo na sua igreja, ela dá evidência de si mesmo, de que ele está vivo. E de que a sua igreja ressuscitou realmente junto com ele. Ela foi sepultada com ele e ressuscitou com ele. Enquanto que os outros o rejeitam, porque não são daquela descendência real, da semente da promessa. E por isso eles não podem nem tampouco morrer para si mesmos, como muito menos ressuscitar. O poder vivificador, ele faz você morrer e faz você renascer novamente. Mas você tem que ser o tipo certo de filho, você tem que ser a semente certa para você passar por esse processo. Então, Mambana diz, alguns vão ter uma confissão de fé, de uma religião, de uma doutrina, de boas obras, mas isso não vai fazer eles nascerem de novo, ou antes morrer para depois renascer, se eles foram projetados, suas vidas foram projetadas, ou eleitas, ou ordenadas para este fim. Deixa eu ler isso, onde ele fala na mensagem de Jeová Jireh 64. A vida que estava nele está em você. Está em você? Diga amém. Amém. Transferir a vida de alguma coisa para outra coisa. Se você pudesse pegar a vida de uma abóbora e colocá-la em um pé de melancia, ela vai produzir melancia? Não. Porque a vida que está na melancia é da abóbora. Então ela vai produzir o quê? Abóboras. Você sabe, conhece esse ensino. Mas sempre falava isso, Ou trocava por laranjas ou toranjas, Exatamente. Se você toma a vida de um pessegueiro e a coloca em um pé de pera, ele produzirá pera? Não, vai produzir pêssegos, porque é a vida do pêssego que está ali na pereira. Porque a vida que está na árvore dá evidência disso. E assim é com a descendência real. Através de Isaac veio a descendência natural que rejeitou isso. Quem foi que rejeitou? Então veja, você pode se perguntar, por que um primogênito, por exemplo, como Esaú, porque Jacó estava em busca da primogenitura, e Esaú não deu a menor importância. Por que Esaú não deu importância? Por que Esaú rejeitou a primogenitura? Por que ele rejeitou a promessa? Veja, Mambana, ele vai nos dizer que foi por causa da cruz. Vamos continuar aqui a leitura. Na cruz de Efraim a Manassés
foi transferida a bênção da mão direita para a mão esquerda. O irmão Branham está tentando lembrar ali a audiência, aquela situação onde Jacó foi abençoar os filhos de José, e José colocou o filho mais velho, primogênito, à sua direita, só para colocar a mão aqui, é isso? Mas o que foi que Jacó fez? Ele fez isto, né? Ele cruzou. Ou a mão esquerda, pertencia à esquerda, foi do mais novo para o mais velho. Através daquilo, mudou toda a situação da descendência natural de Isaac, a qual rejeitou a Cristo. Na igreja natural de hoje, que ainda o rejeita. Então há uma igreja, que é a igreja natural. Ela confessa a Cristo, ela vive para Cristo, ela tenta servir a Cristo, mas mesmo vivendo, porque é uma igreja, e a igreja faz isso tudo, ela tem uma vida religiosa, mas mesmo tendo tudo isto, Mombana aqui diz, ela o rejeita. Não está falando de incrédulos, não está falando de ateus, né? Mas a descendência real e espiritual de Deus, que crê, a descendência real de Abraão, que crê em toda a palavra de Deus, tem uma confirmação do vivo Jesus Cristo ressurreto neles. Essa é a diferença da igreja natural para a espiritual. Então veja, a vida que vem através da cruz, sempre é através da cruz. Porque você é mortificado, você morreu com Cristo. E você foi sepultado com Cristo e você ressuscitou com Cristo. E Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, não é isso? E vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu por mim. Então veja, nós vivemos pela sua fé, pela fé de Cristo, né? Pela fé de Cristo, né? Pela sua revelação, pela sua manifestação da verdade divina que foi entregue para nós. Então Jesus, que não tinha nenhum pecado, ele morreu como pecador, para que nós, que nascemos em pecado, nos tornássemos hoje na própria justiça de Deus. Amém? Amém. Mensagem que não temos traduzido do irmão Branham, Jó, servo de Deus, 55. Jesus se tornou eu, para que eu pudesse me tornar ele. O inocente Cordeiro de Deus, que não conheceu nenhum pecado, tornou-se um pecador. Mas ele não pecou, ele se fez de pecador, né? Assumiu um corpo de pecado igual ao nosso, para que eu pudesse ser feito filho adotivo de Deus. Amém. Aí está o quadro da verdadeira redenção. Amém. Então veja que Israel, ele precisou estender, né, os seus braços, Israel, Jacó, atravessados em forma de cruz, abençoando o mais jovem dos filhos de José, com a sua mão direita, embora ele estivesse do seu lado esquerdo. Então as suas mãos cruzadas mostravam que por meio da cruz, o mais novo receberia a promessa, que é receber, o que é aqui em tipo, é a vida eterna de Cristo. A semente eleita, segundo a eleição, segundo a promessa, são esses que recebem a vida de Cristo. E por meio do quê? Da cruz. Não é isso? Né? Tudo isso é um tipo. Vamos lá, mensagem que também não temos traduzida. Super sinal, 29 de novembro de 63. Se você não tiver recebido o Espírito Santo ainda, você deve ter esse sinal em você, ou você não passará pelo portão. Você deve ser a vida de Cristo em você. Olha a colocação do irmão Branham. Ele não disse que você tem que ter a vida, Pedro. Você tem que ser a vida. Ou seja, Cristo realmente tem que viver em você. Glória a Deus. Observe que o irmão Branham disse isso, né? Você tem que ser esta vida em você. Você deve ser esta vida. E foi isso que o apóstolo Paulo também disse. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você tem que ser revestido de Cristo. Ou ter a sua vida escondida em Cristo e em Deus. Né? Vamos ver uma outra ocasião onde Paulo usou essa mesma expressão de que você tem que ser revestido com Cristo. Você vai encontrar isso também lá em Romanos 13, 12 a 14. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo.
Então, se você está revestido de Cristo, você não vai viver em porfias, invejas, em contenda, dissolução, desonestidade. Você não vai viver essas coisas. Você está livre disso, né? Porque você morreu para você mesmo, né? Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Amém. Então, lá no grego, quando você vai lá, a palavra revestir vem do grego enduo, que quer dizer entrar em uma roupa, quer dizer vestir-se, quer dizer absorver os princípios ou imitar o exemplo de alguém, copiar o seu espírito, tornar-se como alguém. Então, quando Paulo diz que você tem que se revestir de Cristo, quer dizer isso, você tem que ser imitador de Cristo, né? Você tem que se tornar como Cristo. Portanto, revestir-se de Cristo significa tomá-lo como um padrão da tua vida, imitar o seu exemplo, obedecer aos seus preceitos, tornar-se como Ele. Porém, não há como simplesmente você imitar Cristo, a menos que o próprio Cristo esteja vivendo em você. Porque se isso também não estiver acontecendo primeiro, a tua imitação será o quê? O que o profeta chamava de quê? Personificação. Não é isto? Né? Então, Cristo, a vida de Cristo tem que estar em você. Né? Então, imitações de Cristo, personificações, você tem em toda parte, em todo lugar, que é o que nós chamamos de a mecânica. A parte religiosa, que é muito fácil, é bem fácil de você executar. A parte mecânica, viver uma vida religiosa, é executável, qualquer um pode fazer isto. Mas você realmente vai se revestir de Cristo quando o próprio Cristo estiver em você. Amém. Então nós não podemos nos tornar como Cristo até que o próprio Espírito de Cristo viva em nós. E lembre-se também que o irmão Branham, ele disse que você deve ser Cristo. Você deve ser a vida de Cristo em você. Mensagem ou sinal 63. Há somente um que pode dar a você vida. Há somente um que pode dar a você vida. E Ele o fará, se você aplicar o sinal esta noite. Ele está aqui para dar-se a você e dar-lhe vida. Jesus Cristo é a tua vida. Amém. A tua vida é Jesus Cristo. Né? Então, Mambana disse que, na verdade, o que ele está fazendo aqui é repetindo as palavras de Paulo. Eu quero ler de onde mais ou menos Mambana tirou isso aqui. Ele está repetindo algo que Paulo disse lá em Colossenses 3. Né? Portanto, você já está ressuscitados com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É o texto que nós lemos. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Mambana disse, né? A Cristo é a tua vida. Foi Mambana que inventou isso? Foi Paulo que disse. Cristo, que é a nossa vida. Se manifestar, então também, vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, a nossa vida hoje em nós é o quê? Cristo, não é mais nós. É Ele em nós. Né? É Cristo falando por nós. É Cristo vivendo por nós. Operando por nós. Enquanto nós estivermos revestidos dEle e escondidos nele. Né? Porém, Ele nunca vai se manifestar em plenitude em nossas vidas até que nós sejamos exatamente como Ele é. E a palavra manifestar, porque Paulo aqui diz, vós vos manifestareis com Ele. Essa palavra manifestar, que foi usada aqui por Paulo, nesta passagem aqui, ela vem do grego phânero, que até o irmão Brian usa muito nos seus estudos, que significa tornar manifesto ou visível ou conhecido o que estava escondido, ou que era desconhecido. Phânero também significa tornar-se conhecido, ser claramente identificado, totalmente entendido. Então, quando Paulo aqui diz, vós vos manifestareis com Ele, quer dizer, você vai se identificar realmente com Ele. Sua vida, sua confissão de fé, sua postura de vida, sua maneira de se portar, de se vestir, de se conduzir, de falar, você vai ter que manifestar, phânero, Cristo em você. Amém. Né? Então, Paulo está falando aqui do quê? Do que Paulo aqui está falando? De perfeição. Porque quando Paulo aqui diz, vós vos manifestareis com Ele em glória, está falando de perfeição. Né? Cristo disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É isso. Agora, não somente nós nos tornaremos perfeitos, quando isto? Quando de fato vamos nos tornar perfeitos? De fato, quando? Somente na ressurreição. Somente na ressurreição, queridos. Nós jamais alcançaremos a nossa perfeição nestes corpos aqui onde estamos.
Porém, se a vida de Cristo está em nós, então nós já estamos glorificados na presença de Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para essa perfeição. Deixa eu ler para você uma mensagem que não temos traduzido, não vai explicar isto. Perguntas e respostas de 54. O que você é aqui é um sinal de que você é algo mais em algum outro lugar. Vocês sempre quiseram estar na perfeição, vocês cristãos. Porque nós temos que manifestar Cristo, ou seja, nós temos que ser perfeitos como Ele é perfeito. Então é um desejo de Cristo em nós. Vocês sempre buscaram por isso. Aqui agora vai dizer, há uma perfeição. Sim. E essa perfeição não é nesta vida, não. Mas a cada homem e mulher aqui, que é um cristão, cada pessoa que é um cristão aqui agora, já está glorificado na presença de Jesus Cristo. E você tem um outro corpo, você não terá em algum outro tempo, você tem agora, este corpo já é seu. Né? Agora há um outro corpo esperando por você, né? Se este perecer, se este que está aqui perecer. Potencialmente nós já estamos glorificados, já estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo. Amém. Então, dizer que Cristo é a nossa vida, como afirmou Paulo aqui, significa que nós devemos então ser essa vida de Cristo, que o irmão Branham chama muitas vezes de a vida zoe de Deus, né? A vida eterna. E a vida zoe de Deus, ou a vida eterna de Deus, ela não pode perecer. Amém? Vamos ler. Deixa eu ler outra mensagem aqui de irmão Branham. Identificação, 16 de fevereiro de 64. Quando você recebe a vida eterna, há somente uma forma de vida eterna. E essa é a palavra grega zoe. É isso mesmo, irmão? Está se dirigindo para alguém. Zoe, a própria vida de Deus. Então você, sendo um filho, você se torna uma parte dessa vida. Então você tem que ser tão eterno quanto Deus. Porque a vida eterna é o quê? É Deus. Então a vida que está em você nunca começou e nunca pode acabar. Pense nisso. Ela não pode acabar porque tudo que é eterno nunca começou. A vida que está em você nunca começou. Isto é, se você tem a vida eterna e que é Deus. Pois você estava em seus pensamentos no eterno. Você tinha uma representação. E agora está expresso aqui em um ser humano para a sua glória. Amém? Então, se nós somos essa vida de Cristo, essa vida zoe, a melhor maneira do mundo exterior poder algum dia conhecer Cristo é como? De que forma? É como eu já disse, nós somos representantes de Deus. Então, o mundo vai conhecer essa vida eterna de Cristo, essa vida zoe em nós, se nós tivermos essa vida em nós. Né? O mundo vai conhecer esta vida em nós, se a vida de Cristo estiver em nós identificada. Né? Vamos para uma outra mensagem, Shalom de 64. Deus está no homem. Deus está no homem. Na igreja espiritual, na igreja eleita. E Ele está se identificando hoje em sua igreja. Deus que está se identificando. No cristão nascido de novo, Deus se identifica. No cristão nascido de novo, Deus se identifica. Apenas com uma palavra que você confessa, que você crê, que você professa? Não. Com a vida dele mesmo. Com poder. Tem que haver poder, porque há poder na palavra de Deus. Aquele que permanece Deus. E o mundo exterior somente conhecerá a Deus quando eles veem Deus em mim e em você. Amém. Essa é a única maneira em que eles vão conhecer a Deus. É dessa maneira que Deus hoje quer se identificar na terra. Você está entendendo o grande compromisso que a noiva de Cristo tem aqui hoje na terra? Porque é através de você hoje que Deus quer ser manifestado, conhecido, revelado, identificado. E é para isso que Ele nos entregou uma palavra, para que uma vez crendo nessa palavra, recebendo essa palavra, pudesse ser gerado, transformado por ela, para que então Deus se identifique com ela, ou na sua vida, e viva a tua vida. Para que você pense como Ele, para que você haja como Ele. Para que o mundo exterior possa olhar para você hoje e saber quem é Deus. É tremendo isto. Isso não é teoria que o Mambana está inventando aqui para você. Essa é a única maneira que eles vão conhecer a Deus. É quando somos epístolas escritas. Você se torna a palavra de Deus encarnada. A palavra escrita, manifestada e cumprida.
epístolas da Escritura, que são lidas por todos os homens. E a vida que vivemos reflete o que está no interior de nós. Um homem é identificado pelas obras que ele faz. Então, se Cristo está em você, que tipo de obra que você vai manifestar? Somente as obras do próprio Cristo em você. E isso aqui o que é? Isso aqui é João 14, verso 12. Né? Por isso que é tão importante, o irmão Brian tem trabalhado muito com essa escritura, com o seu tabernáculo, por onde ele tem viajado. Né? Porque ali fala que nós teremos que fazer as mesmas obras que Cristo fez. Porque se temos essa identificação, ou antes ele se identifica conosco, se temos essa vida, esse Espírito de Cristo em nós temos que fazer as mesmas obras que ele fez. Né? E se nós manifestamos as obras de Cristo, então nós somos conhecidos de fato como o quê? Como cristãos. E a palavra cristãos, lembra como o Bruno sempre nos lembrava o que significa essa palavra? Semelhantes a Cristo. Não é isso? Idênticos a Cristo. Por quê? Porque a vida de Cristo está em nós. Então isso deveria fazer com que nós escrevêssemos, segundo Mombrana, um outro livro de Atos. Mombrana disse isso. Se o Espírito de Cristo está em você, você vai ter que fazer as obras de Cristo, ou antes o próprio Cristo vai se identificar, produzindo em você, na tua vida, as suas obras, para que você, com a sua própria vida, escreva um outro livro de Atos. Porque assim como o Espírito Santo ele usou os apóstolos no passado, hoje Cristo ele deve fazer os mesmos atos usando o que hoje? Só o ministério quíntuplo? Não. A sua igreja. Deus quer usar a sua igreja. Por quê? Porque é o mesmo Espírito nela. É o mesmo Espírito na igreja. Foi o irmão Brana que disse isso. Vamos ver? Cristo, o mistério de Deus revelado. Se a vida de Jesus Cristo alguma vez levantar um outro corpo de crentes, ele dará o fruto que o primeiro deu. Eles escreverão um livro de Atos. Você com a tua vida tem que escrever um livro de Atos. Você tem que escrever um livro de Atos na tua casa. Você tem que escrever um livro de Atos aqui, onde você congrega. Você tem que escrever um livro de Atos lá no local onde você trabalha. Onde você estiver, você vai escrever um livro de Atos. O Espírito de Cristo vai estar onde você estiver, se identificando com você. Amém. Eles escreverão um livro de Atos após isso, porque será a mesma vida. Viu o que eu quero dizer? Você simplesmente não pode ficar longe disso. É a vida de Cristo em você, que foi injetada em você pelo próprio Espírito Santo, vivendo a sua vida através de você. Glória. Cristo está vivendo a vida dele hoje através da sua igreja. Amém. Agora veja, Satanás não quer que a igreja saiba disto. E o meio dele impedir a igreja disto é fazer com que a igreja não receba a verdadeira revelação da sua palavra. Colocando um outro espírito em meio ao povo de Deus, uma outra classe de unção que faça os homens correr em busca de novas revelações, mistérios, esoterismos, gnosticismos. E hoje, então, por conta disso, o que você tem aí? Ao invés de você ter um povo que se reúne religiosamente, mecanicamente, ao invés de produzir um outro livro de Atos, eles estão tentando produzir um outro livro de Apocalipse, porque só o que eles querem é revelação, mistérios, gnosticismo, misticismo. Mas a igreja foi chamada hoje para produzir um livro de Atos. Ou seja, a vida de Cristo mesmo. Atos do Espírito Santo na igreja. Então, esta unção ela pode tornar um povo muito religioso e até bastante zeloso por Deus, né? Porém, será um povo morno e impotente. Ele poderá ser muito frutífero até para o homem e para os seus programas, para o seu sistema, né? E para as lojas, seja denominacional, da mensagem, seja o que for, mas não para Deus. Foi uma banda que disse isso. Livro das Eras. Nós dissemos lá para a nossa igreja, Francisco Morato, para que os irmãos lessem e estudassem novamente o livro das Eras. A irmã Eris está estudando, o irmão Newton, tem mais alguns irmãos, né? Estamos incentivando, releio novamente o livro das Eras, porque está sendo um livro novo para nós, depois de tanta coisa que temos aprendido. Né? Muitos leram o livro das Eras quando eram unicistas. Agora você tem a abertura da palavra na tua mente, agora você tem chegado a uma amplitude de conhecimento maior, isso vai fazer você agora não mais passar por altas coisas que você teve que ignorar quando leu aquele livro. Leia este livro e você vai ter um outro entendimento. Né? Lá no livro das Eras, na página 5, uma banda aqui vai dizer o seguinte para você. Agora recordem isto.
Cristo, na verdadeira igreja, é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria. O espírito anticristo entraria na igreja e contaminaria a igreja, tornando-a morna, formal e impotente, vivendo apenas uma vida religiosa, mecânica, até com uma boa confissão correta de doutrina, não é isso? Mas sem a vida de Cristo. Aqui o Mamãe está dizendo, Apocalipse nos revela que seria o espírito do anticristo, com uma falsa unção, uma falsa classe de unção, que seria inserida em meio ao povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus fosse morno e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras. E agora ele vai dizer quais são as obras de Satanás que são expostas. Tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus. São duas obras que Satanás está fazendo hoje em meio à igreja. Está tentando destruir o povo com falsas doutrinas, com dissolução, com contendas, e criando descrédito com a palavra. Então veja que o Mambana, ele está dizendo para você, o espírito anticristo, ele está em meio ao povo de Deus, não é em meio a sistemas que não se dizem cristãos, não. Está em meio àqueles que se dizem a igreja, né, para tentar destruí-lo, para gerar descrédito à verdadeira doutrina, para que esse povo não conheça a verdade. E criando descrédito também, até com relação àqueles que pregam a doutrina e que pregam a palavra. Satanás levanta isto. Né? No Brasil, por exemplo, existe uma grande oposição a qualquer crente que deseja renunciar a todas as suas tradições humanas que contaminaram esta mensagem. Existe aqui no Brasil um espírito que faz as pessoas cultuarem o fracasso. Há pessoas que fracassam em uma área, e quando eles fracassam, eles abominam ver pessoas que estão prosperando na mesma área em que eles fracassaram. É verdade. Então eles tentam cultivar essa doutrina do fracasso. Essa cultura, melhor, do fracasso. Onde eles falharam, eles não querem que outros prosperem, e cresçam, e progridam. Então eles têm que fazer de tudo o que for possível, para que eles também tropecem como eles tropeçaram. Se eles não conseguiram ir adiante, eles não querem que outros façam isso. Não querem que outros consigam fazer o que eles não conseguiram fazer. Então, de que maneira que isso está acontecendo? Aqui Mambana diz, é Satanás, tentando destruir o povo, tentando trazer descrédito à palavra de Deus. Então, no caso aqui da mensagem, porque como eu disse, isso é uma cultura que existe nesse país, vamos trazer isso para cá, para o espiritual, para a nossa mensagem, para a mensagem do William Branham. Muitos ministros simplesmente fracassaram em compreender o ensino correto do William Branham. Fracassaram. Então o que eles estão fazendo? Esses ministros fracassados, eles procuram fazer agora o quê? Desestimular de inúmeras maneiras os demais crentes que desejam ouvir aqueles que conseguiram entender. Então, assim a igreja natural, com a sua falsa unção, procura lançar descrédito para praticamente tudo o que é feito. Seja no que é ministrado, falado, no que é feito, traduzido. Eles têm que trazer descrédito, por que isso? Porque eles falharam nisto. Eles fracassaram. Eles não podem tolerar a ideia de que outros consigam ir além do que eles foram. Vamos continuar aqui a leitura. Ele expõe Satanás, revelando suas obras. Aí o Mambana explica que obras são essas. Tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus. Tudo que Satanás puder fazer para ungir pessoas aí, para criar descrédito na mensagem, descrédito na doutrina. Mesmo que tenha que usar os artifícios que é dele próprio. Qual é o artifício principal de Satanás se não for a mentira? Ele não é o pai da mentira? É isso que ele vai usar. Até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Satanás não suporta a igreja espiritual crescendo, progredindo, avançando, escrevendo um livro de Atos. Não suporta imaginar isto. Quanto mais ignorante o povo ficar com relação a esse seu chamado, a sua ordenança, essa sua vocação, melhor, porque Satanás abomina isto. Então ele vai tentar destruir, vai tentar trazer descrédito, não é isso?
até o tempo que é lançado no lago de fogo. Ele combate isso, ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, e o que ela é, o que ela representa, e que ela pode fazer as obras maiores. O que é isso? João 14:12. Né? Se eles obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem, Amém. não apenas ter conhecimento, mas resistir a isso, ao Espírito Anticristo, Satanás será impotente diante dela. Glória a Deus. Esperta, igreja. Amém. Porém, nós não estamos vendo isto acontecer, queridos. Se há uma coisa que está faltando hoje para a igreja, do povo da mensagem, é discernimento. E por consequência, como o povo não consegue discernir, também não consegue o quê? Resistir. Mas o profeta diz, quando a igreja tem o discernimento e resiste, acabou o poder e influência de Satanás sobre aquele povo, sobre aquela igreja, sobre aquela congregação, sobre a noiva de Cristo. Acabou. Quando a igreja tem discernimento, e quando ela consegue resistir, como é que você vai resistir? Vamos usar as palavras do Romano aqui. Discernir e resistir. Você vai resistir como? Pegando uma cadeira e batendo na cabeça de alguém? Não é isso? Como é que você vai resistir, querido? Continuando confessando. Eu não creio mais, William Branham. Você vai continuar confessando, você vai resistir. Amém. Discernir é bem fácil, mas eu quero ver você confessar a mesma coisa, resistir. Quando você discerne e quando você resiste, o que você precisa fazer? Mais nada. Você não precisa expulsar ninguém, ele mesmo vai embora. O mesmo Espírito vai embora. Porque o profeta aqui disse, ele se torna impotente diante de você. Você não tem que fazer nada, você não tem que lutar contra ninguém, combater ninguém. Apenas tenha discernimento e resista. Você tem este poder. Os apóstolos resistiram lá nos seus dias. Eles discerniram e resistiram. Porque o Espírito de Deus estava lá neles para escrever aquele livro de Atos. E aqui uma mãe está dizendo, Deus está aqui na igreja, para que ela consiga discernir essas obras de Satanás, que é para destruir o povo e para trazer descrédito para a palavra. Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui, para dar à sua igreja discernimento, para que você resista. E quando você fizer isso, Satanás se torne potente. Se torne potente na igreja, se torne potente onde você estiver. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha! Aleluia. Então, o que muitas vezes nós vemos são pessoas que se dizem cristãs, resistindo à verdade, resistindo à verdadeira doutrina, pensando que ela é uma mentira. Você tem o inverso. E dessa forma, meus queridos, eles acabam depois também atuando exatamente como a descendência natural, da igreja natural de Abraão. E depois acabam depois o quê? Perseguindo. Não foi o que eu disse? Como é que você vai fazer para discernir a igreja natural e espiritual? Veja quem é o perseguido e veja quem é o perseguidor. O perseguido não sai para perseguir ninguém. Ele sabe que só o que ele tem que fazer é discernir e continuar resistindo. E Satanás se torna impotente. Não é bom a gente repetir isso aqui? É bom repetir isso aqui. Então, aqueles que combatem a verdade, pensando que estão fazendo o que é correto, na verdade estão atuando então como uma igreja natural. Né? Estão atuando como a igreja da descendência natural de Abraão. Né? Esta aceita a revelação, enquanto que a outra rejeita, exatamente como Satanás faz. A igreja espiritual aceita a revelação. A igreja natural rejeita a revelação e combate aqueles que a receberam. Continuando ainda a leitura aqui do Lombrana. Veja, isso aqui é o que mesmo? O que eu disse que isso aqui era? Livro das 7 eras da igreja. Meus queridos, releia esse livro das eras. Releia esse livro das eras. Faça esse propósito. Este ano, 2017, eu vou reler o livro das eras. Vai se tornar um livro novo para você. Né? Continuando aqui. Ele será tão seguramente frustrado hoje, está falando de Satanás, né? Como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação. Só Satanás, os filhos dele também odeiam a revelação. Né? Mas nós a amamos. Você ama? Amém. A igreja espiritual, que é nascida do Espírito de Deus, ela aceita a revelação e ela ama a revelação, porque ela sabe que isso que é a própria vida de Cristo nelas, identificando ela. Amém.
com a verdadeira revelação em nossas vidas. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Amém. Então veja que quando a verdadeira revelação entra na igreja, ela entende que ela pode fazer as obras maiores, as de João 14:12. Porque a verdadeira revelação não se trata apenas de um conhecimento doutrinário, de uma vida mecânica, religiosa, de um conhecimento bem acertado, de uma boa confissão, mas da própria vida de Cristo se revelando em meio ao seu povo. Essa revelação faz não somente a igreja ter um conhecimento da palavra viva de Deus, mas de ser a própria manifestação dessa palavra em suas próprias vidas. Vamos voltar para o livro das Eras novamente, agora a página 21. Como necessitamos da revelação pelo Espírito. Não precisamos de uma nova Bíblia, não precisamos de uma nova tradução, embora algumas sejam muito boas, eu não sou contra elas, mas nós precisamos da revelação do Espírito. É graças a Deus que podemos ter o que precisamos, pois Deus quer revelar sua palavra a nós pelo seu Espírito. Que Deus possa, pelo seu Espírito, começar a nos dar contínua revelação vivificante e prevalecente. A revelação do Espírito Santo que Ele dá para você é vivificante, porque não faz você da mesma pessoa, você é transformado, você é renovado, né? E também é prevalecente, porque faz com que você persevere. Se a igreja somente pudesse obter uma revelação fresca e tornar-se por ela a viva palavra manifesta. A igreja tem que ser isso. Você tem que ser a vida de Deus ou a vida da sua palavra manifestada. Nós faríamos obras maiores e glorificaríamos a Deus, nosso Pai, no céu. Amém. Então veja que a revelação de Deus, ou a revelação que Deus quer dar para nós, é para o quê? Uma banda que usou essas palavras, vivificante. Foi essa palavra aqui que ele usou. Isso porque a revelação, ela realmente, o que ela faz conosco? Ela nos vivifica. A revelação tem que vivificar você. Tem que animar você. Tem que fazer sobressair ainda mais sobre nós o gozo da salvação. Porque essa revelação é o quê? É a vida de Cristo em nós. Que não somente nos vivifica, mas também nos leva ao aperfeiçoamento. A revelação de Cristo, vivificante e prevalecente, é para isto. É para te levar ao aperfeiçoamento. Mensagem que não temos traduzida, Jesus Cristo mesmo ontem, de 56. Observe, se Jesus fez essas coisas naquele dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, Ele está obrigado à sua palavra. Agora, seu corpo físico se assenta à destra de Deus. Sim, o corpo de Jesus Cristo está lá sentado no trono do Pai. Né? Você crê nisso? Pergunta o irmão Branco. Você crê? Amém. Né? Mas o Espírito Santo, o Espírito do Pai, está aqui trabalhando através de seus vasos santificados. Olha o plural, vasos santificados. De quem que uma banda aqui está se referindo? Ao ministério. Não é um vaso, não é um homem da hora, o profeta do tempo, não. Vasos santificados. Né? O Espírito Santo está aqui trabalhando através de seus vasos santificados. E Deus colocou na igreja o quê? Primeiro apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois evangelistas, depois pastores. O que são isso? Os vasos santificados que ele está falando. Né? Para que isso? Para o aperfeiçoamento da igreja. Deus fez isso. Não é o pregador que prega. É Deus pregando através dele. Não é o profeta que vê a visão. É Deus falando através dele. E agora ele vai citar as palavras de Jesus. Eu não faço nada a não ser que o Pai me mostre primeiro o que fazer. Nem o Cristo, quando fazia as obras, era Ele que fazia. Era o Pai nele que fazia. Era o Pai nele que instruía, que ensinava. E é da mesma maneira hoje com a igreja, o corpo místico de Cristo. Ela não pode fazer absolutamente nada, a menos que Deus lhe diga o que fazer. Portanto, ela não fará nada, ela não ensinará nada, ela não afirmará nada que seja contrário à palavra de Deus. E não somente o ministério quíntuplo, querido, mas cada membro do corpo de Cristo tem um papel a cumprir.
e a desempenhar. E será Deus mesmo em cada filho seu e em cada filha sua, que irá operar e trabalhar através deles, porque eles são a sua vida, e a sua vida está neles. Amém. Então, esta vida de Cristo em nós deve não somente operar por meio de nós, como também moldar o nosso caráter para fazer de nós filhos de Deus melhores, filhas melhores, esposos melhores para nossas esposas, esposas melhores para os nossos maridos, empregados melhores para os nossos patrões, patrões melhores para os seus empregados. É isso? Moldar, transformar, né? Agora, ele usará não somente a sua palavra para fazer isso, porque nós temos que ser educados e instruídos através da palavra, porque é isso que esses vasos de Deus fazem. Ele te dá a palavra para te dar o aperfeiçoamento. Mas não é somente com a palavra. Nós já temos ministrado em outras ocasiões. Deus até às vezes usa situações duras, difíceis, situações reveses, lutas, problemas, tropeços. Deus também vai usar isto para ajudar a moldar e aperfeiçoar o teu caráter. Querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, você vai ter que aceitar. E isso vai ter que acompanhar a tua jornada. E uma mensagem, uma banda chega a dizer isto. Quando você se torna cristão, você passa a ter muito mais lutas do que você tinha quando você não era cristão. Por que isso? Porque as lutas fazem parte, juntamente com a palavra dada pelos vasos de Deus, para te levar ao aperfeiçoamento que vai dar o caráter que Deus quer que você tenha. Não fuja disso. Como uma senhora que uma vez disse, isso foi uma leitura que eu li há muito tempo naquele livro da série Reader's Digest, Seleções. Uma senhora disse assim numa oração: Pai, eu não te peço para que tu me livre de lutas e problemas, não. O que eu te peço é que quando as lutas vierem, que tu me dê força para que eu possa resistir a todas elas. Essa oração que a igreja tem que ter. Porque elas fazem parte do teu amadurecimento, do teu aperfeiçoamento. Você nunca mais é o mesmo depois de uma luta, de um problema. Elas vão vir independente se você está preparado para elas ou não. E quando elas vierem, você tem uma chance de tentar tirar proveito dela e contornar, e crescer e prosperar, ou se você pode diminuir-se como gente. Então, quando você tiver um problema, uma luta, tente ver isso, por mais difícil que possa ser, tente ter isso em sua mente. É uma oportunidade que Deus está dando para que você vivifique a sua fé, ou reanime a fé, o dom que está em ti, para que você passe por cima disso e consiga discernir e prevalecer. Porque se o diabo faz alguma coisa, lembre-se, ele não faz nada sem que Deus permita. O diabo não tem poder nenhum. Mas o que uma banda disse aqui? Discirna. Tenha discernimento e resista, e ele será impotente diante de você. Não importa quanto tempo dure, ele não vai poder prevalecer a uma fé de um filho, de uma filha de Deus que confessa a palavra e que vive a palavra. Amém. Então você nunca mais é o mesmo, como eu disse, depois que você passa por uma luta difícil, por uma situação complicada. Você então tem que tirar proveito desses problemas quando eles vêm, porque é uma oportunidade que Deus mesmo está te dando para que você contorne isto. Para que você supere isso, para que você cresça, para que você seja, como eu disse, aperfeiçoado. Né? Então Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos levar a uma maturidade. Então quando você vê alguns fraquejando, voltando atrás, foi por quê? Por que isso aconteceu? Porque não prevaleceu. Mostrou que não estava maduro o suficiente. Por que às vezes Deus tem que lançar uma peneira? Por que isso acontece? Porque é assim, Deus tem que provar os seus filhos. Todos nós temos que passar pelo teste da palavra. Amém? Então, Deus quer nos levar a uma maturidade, para que a sua presença possa ser refletida através de nossas vidas, sendo lapidadas, trabalhadas pelo seu Espírito. E a melhor forma de nós fazermos isso é seguir o exemplo do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que padeceu diversas formas e aceitou cada problema. Por quê? Porque ele sabia que era o seu Pai que estava ali lhe moldando. Ele sabia que era Deus trabalhando com ele. Não temos traduzido essa mensagem. Identificação, 23 de janeiro de 63. Temos que assumir o inteiro e completo Evangelho. Nós devemos. E agora, sendo que temos nos identificado como pessoas cheias do Evangelho, vamos moldar o nosso caráter. Somos convidados a sermos moldados à sua imagem, para que possamos refletir a sua presença. É para isso que o Espírito Santo está aqui. É para isso que Cristo mesmo está aqui.
Para moldar você, para que você possa refletir Ele, a sua presença. E as obras que eu faço, vós também as fareis. A vida que eu vivo, assim vivereis. Somos convidados por Deus a tomá-lo como um exemplo e deixar que o nosso caráter seja moldado como o seu, como o do Filho de Deus. Você está falando do Filho de Deus. Seu caráter teve que ser moldado. Né? Então, quando nós deixamos o seu caráter estar em nós, então nos tornamos filhos por termos a mente de Cristo. A mente, que é o seu caráter. A mente dele torna-se o seu caráter. Deixe que a mente, disse Paulo, de Cristo, esta mente que estava em Cristo, esteja em vós. Deixe que a mente de Cristo esteja em você. Ela molda o caráter de um filho de Deus. Então você tem que atuar como Cristo e ser obediente como Cristo. Como foi que Cristo provou que ele era o Filho de Deus? Não foi fazendo sinais. Foi mostrando que ele era obediente ao seu Pai. Então, se a presença de Cristo é refletida na sua igreja, será dessa maneira que ela será conhecida e identificada. Porque o próprio Cristo, é a própria vida de Cristo que vai viver esta vida por meio dela. Não temos essa mensagem traduzida. A fé que uma vez foi dada aos santos de 57. Jesus disse, não faço as obras. Se não faço as obras de Deus, então não creia em mim. Mas ele fez as obras de Deus. E ele disse, eu não faço nada de mim mesmo, até que eu veja o Pai fazê-lo em primeiro lugar. Tudo que eu vejo o Pai fazer, então o Filho o faz igualmente. Veja, havia muitas situações que Jesus enfrentava, e muitas vezes ele não sabia como proceder, até que Deus lhe mostrava como agir. Não é que às vezes ele não fazia coisas porque ele não queria, porque ele não viu uma direção de Deus para o que fazer. Ele recebeu notícia de Lázaro está doente, mas ele não podia ir lá. Ele não recebeu uma direção. Ele não fazia nada a menos que Deus primeiro mostrasse a ele. Não é isso? Então, Jesus, ele não podia fazer nada a menos que Deus primeiro lhe mostrasse, lhe revelasse, ou ele mesmo buscasse o seu Pai em oração. Pai, o que tu queres que eu faça? Me dá um entendimento, me dá uma direção, me dá uma guia. Né? Então Jesus somente foi até Lázaro quando Deus mesmo lhe mostrou, né, a hora certa para que ele fosse lá. Então vamos tomar isso como exemplo que eu estou aqui citando. Né? Ore para cada escolha que você tiver que fazer na tua vida. Ore a Deus para cada decisão que você tiver que tomar. Porque quando você fizer isso, você está agindo como filho. Porque, pode ter certeza, enquanto o filho não recebia uma direção, ele estava orando, Pai. Ele amava aquele seu amigo Lázaro, mas ele não podia fazer nada, até que ele tivesse uma direção. E quando o Pai lhe dirigiu, ele sabia o que fazer, porque ele não iria fracassar. Então, ore a Deus, para qualquer decisão que você for fazer, e espere a direção dele. Porque quando ele te der a direção, você pode fazer, porque você sabe que você não vai fracassar. Então, espere, até que você saiba, de alguma maneira, o que Deus quer que você faça. Continuando aqui. Ele disse, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, vós também as fareis. Assim era a igreja. Cristo deixou isso para que a sua igreja tivesse o seu espírito, para que tivesse essa postura. Né? E o Espírito de Cristo atuará e agirá e viverá como Cristo. Ou seja, a sua igreja vai fazer isso, vai atuar como Cristo. Essas são as obras de Cristo que você tem que fazer. Amém. Como podemos nos separar a nós mesmos quando Cristo ensinou o amor fraternal? Nisto todos saberão que sois a minha igreja. Como que eles vão saber lá fora que você é a igreja de Cristo? Por causa de uma confissão doutrinária que você aprendeu? Por causa de uma loja da mensagem que você pertence? Como que você vai mostrar que você é a igreja de Cristo? Aqui uma banda vai citar. Quando tiveres amor uns pelos outros. É aí que você vai mostrar que você é a igreja de Cristo. Não é confessando uma doutrina específica, uma fé ou pertencer a uma igreja. Algumas pessoas podem ter tudo isto, fazer todas essas coisas e ter ódio em seus corações. Antes de você mostrar que você ama o teu próximo, meus queridos, você também precisa, em primeiro lugar, mostrar que você ama a Deus.
E a melhor forma de você demonstrar o teu amor a Deus é agir como descendente real, como a eleição real de Abraão, que não rejeitará a nenhuma parte de sua palavra. Antes, o que você vai fazer? Você vai estar disposto a sacrificar até mesmo a tua própria razão, teu próprio entendimento, aquilo que você achava que era o correto, o teu parecer. Você vai sacrificar isto. Você vai mortificar isso. Para que então você possa aceitar de fato na tua vida e na tua mente o que Deus disse. Então, do contrário, o teu amor a Deus será o quê? Não será um amor verdadeiro. Pois como que você vai mostrar um amor verdadeiro a Deus se você não ama a sua palavra? Ou se você não sacrifica o teu entendimento para aceitá-la da maneira como ela é? Que amor a Deus você vai demonstrar com isso? Então, se você não aceita tudo o que Deus diz, o teu amor por Ele vai ser o quê? Vai ser um amor fingido. Vai ser um amor dissimulado. E será exatamente esse mesmo tipo de amor que você também vai demonstrar para o teu próximo. Como que alguém conseguirá amar o seu irmão de verdade se ele não consegue nem amar a Deus de verdade, porque não aceita a sua palavra? Todo amor, ele exige um sacrifício. E para que alguém decida amar ou demonstrar amor a Deus, ele terá que sacrificar muita coisa. E tudo aquilo que pertence aos seus desejos, aos seus arrazoamentos, à vontade do velho homem, isso tudo tem que morrer. Então somente quando alguém aceita, ou quando alguém souber como amar a Deus de verdade, é que então ele estará disposto, ou saberá, a como amar o seu irmão, como amar a sua esposa, como amar o seu marido. Quando você souber amar a Deus, você vai saber amar os outros. Então veja que quando sabemos como amar a Deus, porque amamos a sua palavra, né? A Mamãe perguntou lá quando nós lemos, quem ama a sua palavra? Nós amamos. Satanás abomina, mas nós amamos. Então quando você demonstra este amor a Deus através da sua palavra, é então que a sua vida, a vida dele está em você. Que, como disse Mamãe logo no início da leitura que fizemos, é o sinal do Espírito de Deus na igreja. Porque é o Espírito de Cristo em nós que nos faz agir como Ele e termos o mesmo amor que Ele tem. Amém, queridos? Já estou encerrando aqui. Amém? Deixa eu ler mais uma mensagem aqui. Também não temos traduzido esta. Queríamos ver a Jesus, 26 de fevereiro de 57. Mas agora, enquanto Ele está aqui, trabalhando com a sua igreja, na forma do Espírito, então se o seu Espírito estiver conosco, Ele agirá exatamente como Ele agiu quando Ele esteve aqui na terra. Ele fará você agir da mesma maneira. Da mesma maneira como Ele amou o Pai, você vai amá-lo. Da mesma maneira como Ele amou os seus irmãos, você irá amar os teus irmãos. Né? Porque não é mais o teu Espírito. Né? É o Espírito dele em você. O Espírito de Cristo em você. As coisas que eu faço. Aquele que crê em mim, São João 14, 12. As obras que eu faço, vós também as fareis. Vê? Nós faremos as mesmas obras. Pensaremos os mesmos pensamentos. Viveremos o mesmo tipo de vida. Se o Espírito de Deus está em você, isso faz você viver como Cristo. Semelhante a Cristo. Então você se torna uma carta, uma epístola escrita, lida por todos os homens. Cristo em vós, refletindo a sua luz, a luz dele em você. Como Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e refletindo a Deus a partir do seu próprio corpo. Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum, mas o unigênito do Pai o declarou. Deus estava em Cristo. E o que era a atitude de Cristo era a atitude de Deus. Porque os dois trabalham juntos. O Espírito e a carne unidos juntos. Amém. Então, se alguém diz ter a vida de Cristo, mas não faz as obras de Cristo, a sua vida e a sua luz não pode estar nele. Mensagem sou eu, não temais. Também não temos traduzido, 62. Agora, se essa luz não faz as mesmas obras que ela fez quando esteve no Filho de Deus, então não é a mesma. Não é. Não é a mesma palavra, não é a mesma doutrina, não é a mesma unção, não é o mesmo Espírito.
né? Não é a mesma mensagem. Mas se ela faz as mesmas obras, veja, você vai provar que a mensagem, que a doutrina que você tem, que o Espírito que está em você é eficaz, é verdadeiro, quando você fizer estas obras. As obras vão mostrar qual é o tipo de árvore, qual é a verdadeira natureza. Né? Assim como eu disse, se você pudesse tirar toda a vida de uma macieira, cada pedacinho de vida, e transferisse a vida de uma árvore de pera e uma macieira, ela produziria peras. Já vimos isso. Né? Porque a vida está nela. Isso é o que ela produz. O fruto está na vida. É claro. Essa é a mesma coisa aqui. Se você colocar a vida de Cristo e tirar a vida de um pecador, ele tem que morrer primeiro. E então, quando a vida de Cristo entra nele, então ele produzirá a vida de Cristo, porque é isso que está vivendo nele. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Por quê? Porque a sua vida está nele. Amém. Então veja que Paulo tinha uma vida centrada em Cristo. Ele disse, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo agora vive em mim. E porque ele conheceu a Jesus e teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente essa mesma experiência que toda igreja precisa ter hoje. Você tem que ter este encontro. Essa revelação íntima, não apenas com a sua palavra, mas com o espírito dessa palavra. Entrando em você, vivificando você, fazendo com que você produza as mesmas obras de Cristo, as mesmas obras dos apóstolos, criando ou escrevendo um outro livro de apóstolos, de Atos. Né? Não somente, como eu disse, conhecendo a sua palavra, né? Mas também conhecendo o autor da palavra. Tendo experiência com Deus. Né? Eu leio esta palavra aqui do Nombrando e encerro. Mensagem que não temos traduzida, um absoluto, 27 de janeiro de 63. A razão pela qual ele tinha esta vida, centrada em Cristo, é porque ele, pessoalmente, deixando agora de lado o seu ensino, ele encontrou pessoalmente a Cristo. Paulo somente pôde abandonar os arrazoamentos, pôde mortificar para si mesmo, quando ele se encontrou com Jesus Cristo. E é essa a única maneira em que você pode alguma vez conhecê-lo, que é encontrá-lo. Vê? Agora, conhecê-lo é vida. Diga, conhecê-lo é vida. Nem mesmo conhecer a sua palavra. Nós já estudamos isso lá, Betinho, não foi? Você pode, citamos uma palavra nombrando, você pode ter um conhecimento teológico, você pode conhecer a Bíblia, mas não é isso que vai te dar um conhecimento da revelação de Cristo. É Ele mesmo, o Espírito de Cristo, se revelando a você. Né? Nem mesmo conhecer a sua palavra, uma doutrina, seja o que for, que é tão bom quanto possa ser. Mas isso tudo ainda é mecânica. Se você não tiver o Espírito da palavra, o que isso vai produzir em você? Né? Nem mesmo conhecer a sua palavra, que é tão bom quanto possa ser. Mas mesmo assim, você tem que conhecê-lo. E conhecê-lo é vida. Então que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a cada dia mais conhecer e prosseguir conhecendo a Ele. Porque isso de fato é vida. Não apenas confessando a sua palavra, mas conhecendo Ele. Quando conhecemos Ele é porque Cristo está em nós. E aí então podemos viver como Ele viveu e fazer as mesmas obras que Ele fez. É este o propósito pelo qual nós estamos aqui como igreja ou semelhantes a Cristo, identificados com Cristo. Deus está aqui separando um povo através de uma mensagem, sim, para que esse povo possa ser a sua vitrine, o seu reflexo. Deus está se manifestando fânero através hoje da sua igreja. Que Deus nos ajude para que conseguimos fazer isto. Satanás vai fazer tudo para encobrir isto. Né? Mas há um poder sobre a noiva que está sendo outorgada hoje através do Espírito vivificador que se encontra na sua palavra. Amém. Diga graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Amado Pai Celestial, Deus maravilhoso, agradecemos, Senhor, por essa parcela de tempo que o Senhor nos permitiu ter para aqui nos reunir e falar um pouco deste ensino, que sabemos que não é o ensino de um homem, mas é o teu ensino que tu nos deu através do teu profeta. Tu nos ensinou, Senhor, através desta mensagem, como viver uma vida como cristão. Porque tu não apenas manifestou uma palavra, mas tu demonstrou sinais. E tu disse, Senhor, na tua palavra, que nós poderíamos fazer as mesmas obras. Agir como o teu Cristo agiu. Senhor, nosso Pai, estamos então aqui com este propósito, através dessa palavra, Senhor, para que tu consiga vivificar em nossas vidas o dom, o Espírito, a palavra, ou antes a vida da palavra, que cremos que está em nós.
porque é a vida na tua palavra. Então, Senhor, ajude cada vida que está aqui, cada família aqui representada, Senhor. Que a glória, que a tua Shekinah, Senhor, esteja sobre cada um deles. Que a tua doxa, que os teus pensamentos, que os teus juízos possa orientá-los, possa guiá-los, possa conduzi-los, para que eles possam marchar triunfantemente, para que eles possam ter esse discernimento e resistir a toda obra infrutífera que Satanás tem tentado criar para trazer descrédito à sua palavra ou para criar desacordo em tua palavra em meio ao seu povo. Teu profeta escreveu isso naquele livro, Senhor, o qual nós lemos aqui. Suas obras têm sido manifestadas. Ajude aqui, Senhor, cada filho teu a perseverar, Senhor, na sua fé. Dê a eles o entendimento. Mas, acima de tudo, Senhor, dê a tua própria vida neles para que eles possam viver conforme a tua palavra e conforme o entendimento que eles têm recebido. Nós sabemos, Senhor, que há poder na tua palavra. E essa palavra, uma vez manifestada ou encarnada em nós, vai fazer com que o teu poder se manifeste através de nós. Então, Senhor, que cada filho que está aqui, onde ele estiver, Senhor, que o teu poder esteja lá com ele. Que a tua unção esteja lá acompanhando o Senhor, no seu lar, no seu trabalho. Seja, Senhor, o guia protetor da tua igreja. Porque o teu profeta disse que muitos estão conduzindo a tua igreja, os teus filhos, para uma outra coisa. Mas nós devemos ser guiados apenas para Cristo. É esse o propósito que estamos aqui, Senhor. Guiar a tua igreja para o teu Cristo, para a sua palavra, Senhor. Que ela possa ser guiada, para que ela possa vencer e que ela possa conquistar. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos esta bênção e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Não tem mais o que falar, não é verdade? Nós temos apenas agradecer e levar tudo isso que nós ouvimos aqui, remoendo para o nosso lar, para onde nós estivermos indo após o culto, e orar a favor deste vaso, o qual Deus tem levantado no Brasil para nos ajudar. Para aqueles que não sabem, irmão Diógenes Dornelles é uma das pessoas que Deus escolheu para fazer tradução, tanto do inglês para o português como espanhol. Então, as literaturas que chegam até vocês, com essa que eu entreguei para vocês 15 dias atrás, né, do Moliveiro, a tradução, o irmão Diógenes Dornelles traduziu do inglês para o português, irmão Rosendo, com seus auxiliares, né, ajudou na impressão. Quem é este Melquisedeque 15 que já está traduzido, logo vai ser impresso? Melquisedeque 15, né? Será breve também impresso. Então, irmãos, eu gostaria que vocês levassem no coração de vocês esse desejo, ou essa vontade, ou essa orientação, orar a favor dessa pessoa tão especial que Deus levantou, que é o ministério do irmão Diógenes Dornelles, e também o irmão Rosendo, que ainda continua na batalha, nos ajudando na impressão dessas literaturas, para que assim o conhecimento da palavra, o aprendizado da doutrina chegue até em nossas mãos, para que a gente possa continuar com o nosso entendimento sempre avançando. Eu pensei que nós teríamos hoje aqui apenas um pouquinho de pessoas. Olha só a quantidade de pessoas que veio. Que Deus abençoe a fé de cada um de vocês, que Deus continue dando força e graça, que não fique somente hoje, as portas estão sempre abertas para recebê-los, para que a gente possa ter o companheirismo cristão em torno da palavra de Deus. Amém? Então a oração já foi feita, a palavra já foi semeada. Amém? Só lembrando vocês, amanhã é o casamento, o irmão Diógenes fará o casamento, né? E vocês receberam um convite, aguardo cada um de vocês. Aqueles que têm vontade de ir, mas não tem como ir, pode me comunicar. Nós temos pessoas que vão sair daqui. Eu acredito que poderá contribuir a ida de vocês até lá. Amém? Saúde a cada um, com Deus abençoe. Eu vou em paz, em nome de Jesus. Uma excelente noite de descanso para cada um de vocês. Deus vos abençoe. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Continuamos em oração uns pelos outros. Amém.